Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária e espero que realmente goste deste programa. Nós estamos falando sobre a graça de Deus. E sabe, graça é verdadeiramente a ajuda de Deus. É quando Ele vem nas nossas vidas para nos ajudar a fazer o que nunca poderíamos fazer sozinhos. E sabe, você não pode ter paz sem a graça. E eu sei que muitos de vocês provavelmente desejam mais paz. Graça é um dom maravilhoso de Deus. E creio que, se você deixar esse ensino penetrar no coração, ele mudará a sua vida. Você não pode ter paz se você não entender a graça. Graça e paz sejam multiplicadas. O motivo de não podermos ter paz sem a graça é porque, se você não entender a graça, gastará a sua vida inteira lutando, frustrado, tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Eu gastei muitos anos da minha vida dessa forma, e eu fico feliz que finalmente eu aprendi sobre a graça de Deus. Eu não estou falando apenas da graça de Deus que gera a nossa salvação, mas como podemos viver pela graça e podemos aprender a reconhecer quando a graça de Deus está em alguma coisa e quando a graça de Deus não está em alguma coisa. Muitos perguntam como estar na vontade de Deus. Bem, você precisa aprender a discernir quando a graça de Deus está sobre algo e quando não está. O Espírito Santo é chamado de Espírito de graça e de súplicas. Súplica é oração. Graça é essa energia que nos alcança para nos ajudar a fazer com facilidade o que nós nunca poderíamos fazer, nem com muito esforço. Graça é o que te capacita a poder viver a sua vida e entrar no descanso de Deus. Quando a Bíblia fala a respeito de entrar no descanso de Deus, não está falando sobre descansar de trabalho. É um descanso sobrenatural que você tem no seu interior enquanto está trabalhando. Ou seja, qualquer coisa que você precisar, você faz com descanso em seu interior e confiando em Deus que cuidará de tudo que for necessário. Salmo 127, você pode abrir lá comigo agora? A não ser que o Senhor construa a casa. Em vão trabalham os que a edificam. A não ser que o Senhor construa a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui não está dizendo que você não pode fazer algumas obrigações que devem ser feitas, sabe? Mas está dizendo basicamente que, mesmo depois de você ter feito tudo, será em vão. Todos entenderam isso? Jeremias chama isso de cavar cisternas rotas que não retêm água. Ele diz: vocês cometeram 2 erros, se esqueceram de mim, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Bem, eu já fui uma cavadora de cisternas. Eu sempre tinha algum projeto acontecendo, algo em que eu estava empenhada, algo que estava tentando fazer, algo que eu estava querendo. E nós falamos sobre isso na noite passada. Todos os anos que eu tentei mudar por mim mesma e finalmente descobri que a Bíblia diz que só a graça de Deus pode nos mudar. O mesmo que começou a boa obra em você, Ele mesmo completará e fará com que chegue ao fim. Precisamos reconhecer que Deus precisa ser a força que move, a energia por trás de tudo que acontece em nossas vidas. Não quer dizer que temos que ficar de braços cruzados sem fazer nada. A primeira obrigação de um crente é crer. Se tivéssemos que alcançar algo, nós seríamos chamados de alcançadores e não de crentes. E nós somos chamados de crentes porque nós deveríamos crer, deveríamos caminhar de fé em fé, de fé em fé em fé, e viver pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque disse. O que significa viver pela fé? Não quer dizer que eu, tenha fé só para a minha salvação e depois eu tente fazer tudo por mim mesmo. Não significa ter fé para com os meus problemas financeiros, mas me preocupar com meus filhos. Você precisa olhar para cada área da sua vida e toda vez que você sentir que perdeu a paz ou a alegria, você parou de crer. Não quero dizer que deixou de crer em Deus, mas que quando você perde a sua paz e a alegria, você está preocupado com alguma coisa, fica frustrado, ansioso, lutando com alguma coisa, você está tentando fazer algo que só Deus pode fazer.
Como saber se eu estou na vontade de Deus? Bem, existe um fluir na sua vida. Existe uma facilidade em sua vida. A Jaque me falou ontem, ela disse: eu estou tão feliz de estar com você. Bem, sabe, a Jaque já esteve em outros lugares fazendo o que ela está fazendo aqui e não estava se divertindo. Então, muitas vezes, quando não há alegria e existe muito trabalho, e luta, e muito labor, você odeia ir e não pode esperar até que aquilo acabe, e você está arrastando. Você precisa cheirar as rosas e dizer: talvez, só talvez, eu não esteja na vontade de Deus. Por quê? Porque essa não é a maneira que Deus quer que você viva. Será que você entende isso? Que Jesus morreu para que você tivesse e desfrutasse sua vida? Às vezes não desfrutamos da vida por causa de uma má atitude e nada poderá consertar a não ser uma mudança em nós. Às vezes temos coisas que nos impedem de desfrutarmos a vida, mas às vezes não desfrutamos simplesmente porque não estamos na vontade de Deus. Não estamos fazendo o que Deus quer que façamos. Quando fazemos o que Deus quer que façamos, nós experimentamos esta paz e alegria e... Não quero que você pense que tudo é fácil, mas quando nós estamos na vontade de Deus, existe uma facilidade do Espírito. Isso não significa que você não precisa se levantar contra as circunstâncias, não estou falando assim, mas você tem o que você precisa para fazer isso. Quem está me entendendo? Ok. Eu não quero que você lute a vida inteira. Eu não quero que você fique frustrado e não tenha alegria e nem paz. Eu sei que se você quiser ter tudo o que Deus deseja que você tenha, precisará entender a graça. E entender quando a graça de Deus está fluindo em sua vida e quando ela não está. Eu vou te falar novamente o que eu já falei. Toda vez que você estiver frustrado, deve dizer: eu estou nas obras da carne. A não ser que Deus construa a casa. Em vão trabalham os que a edificam. Posso fazer isso? Eu posso me esforçar e fazer outras coisas para alguém? Eu posso me esforçar para me envolver nisso e naquilo. Quantas vezes as pessoas nos pedem para nos envolvermos com algo que sabemos que não é a vontade de Deus? Nós não queremos, nós não temos nenhum desejo. Essa é a última coisa do mundo que queremos fazer. Eu não quero ferir seus sentimentos. Eu não quero deixá-los com raiva. Não queremos que eles pensem mal de nós. Bem, algumas vezes existem momentos para abrirmos mão e fazermos algo por alguém, querendo ou não, mas... se você viver a sua vida dessa maneira, viverá para agradar as pessoas. E estará fora da vontade de Deus. Você pode ir, se esforçar para fazer isso, mas será tudo em vão. Isso não ministrará ao seu coração, e se você não quiser realmente estar lá, isso não ministrará para ninguém. Alô? Alô? Algumas coisas em que trabalhei em vão. Quando nós começamos o nosso próprio ministério há 20 anos atrás, eu tinha dado estudos bíblicos caseiros por 5 anos. Na casa de várias pessoas, eu ministrava estudos regularmente. Eu tinha um na minha casa na quinta-noite e em outro lugar de manhã. E nos próximos 5 anos eu trabalhei numa igreja em St. Louis e foi ali que o meu ministério público começou. Eu comecei num estudo bíblico para mulheres chamado Vida na Palavra. E então... isso cresceu e cresceu e a mão de Deus estava sobre isso e chegou um ponto em que havia 450 mulheres vindo todas as quintas de manhã para esse estudo. Bem, eu sabia que eu tinha um chamado mais alto em minha vida que apenas ensinar em uma reunião. Pelo menos eu sentia isso fortemente e estava me preparando para isso e finalmente chegou a hora em que Deus me disse: quero que pegue o seu ministério e vá para o norte, sul, leste, oeste. Então fizemos isso, fomos ao norte de St. Louis, ao sul, ao oeste, ao leste de St. Louis, porque ninguém me conhecia em outro lugar. E esse foi um grande passo de fé para mim. Algumas vezes você pode ter relances no seu coração de algumas coisas que Deus tem para você, mas não é a hora certa. Ok? Você sente as coisas às vezes e nem tem muita clareza sobre elas. O maior erro que cometemos é pular dentro das coisas antes de as regarmos com oração para conhecermos o coração e a vontade de Deus para aquilo. Na semana passada, nós tivemos um retiro de líderes e esse retiro foi para os nossos gerentes
Então, nós trouxemos um homem para falar e ele falou sobre Neemias e a construção dos muros que haviam sido derrubados. E então, uma coisa que foi muito interessante para mim, porque Deus está trabalhando muito comigo sobre a oração, não necessariamente momentos longos, mas ter a certeza de que tudo o que eu faça seja colocado sempre em oração. E não ir assumindo as coisas, mas orar sobre tudo. Não precisa ser oração bonita e longa, mas orar em tudo. E nós aprendemos, ao estudar sobre Neemias com aquele homem, que quando Neemias inicialmente teve o sentimento que era para ele ir e construir os muros, antes mesmo de procurar e apresentar a sua causa para qualquer pessoa, ele orou por 4 meses. Quantos de nós temos uma ideia brilhante? Lá vamos nós. Ele não apenas orou durante esses 4 meses, mas ele olhou o custo, o que é outra coisa que muitas pessoas não fazem. Nós temos uma boa ideia. E nem sequer pensamos sobre o quanto isso vai custar e como será quando estivermos fazendo isso por 2 anos. E se todo mundo que eu conheço não ficar empolgado com isso, e será que eu tenho os requisitos para terminar? É aí que as emoções podem nos causar muitos problemas. De volta aos primeiros dias, quando começamos nosso ministério, eu tive um sentimento sobre televisão. Era algo que eu sentia bem lá no fundo. Então, eu devo dizer que naquela época eu estava muito cheia de mim. O que eu quero dizer com isso é que... Quantos conseguem entender o que eu quero dizer quando falo que somos cheios de nós mesmos? Mimim, 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 eu. Então, eu pensei, nós precisamos ir para a televisão. Eu creio que Deus quer que nós vamos para a TV. Não orei a respeito nem 4 horas, quanto mais 4 meses. Eu demorei muito para descobrir que o fato de você poder fazer algo não quer dizer que você deva fazer isso agora, sabe? Eu acho que devemos aprender a fazer o que nos traz paz. Eu acho que devemos simplificar as nossas vidas. Nossas vidas estão sobrecarregadas demais. Nós ficamos tão ocupados. A maioria das pessoas estão estressadas e frustradas, correndo em todas as direções o tempo todo. E sabe, nós estamos chegando nos dias em que se não pararmos de viver assim, isso será perigoso para nós. Porque nós devemos ouvir de Deus. E nós não podemos ouvir de Deus quando tudo o que estamos fazendo é correr de uma coisa para outra. Vamos, gente, eu estou dizendo a verdade. Então, o Dave e eu estamos pensando em nos mudar porque a casa que moramos já alojou um casal que nos ajudou a edificar o nosso ministério, a tomar conta dos nossos filhos quando viajávamos. Mas esses dias se passaram e a casa está grande demais para o Dave e eu. E estamos pensando em nos mudar e estamos procurando algo. É tão fácil começar um projeto e você começa com algo que é bem razoável, mas depois quer acrescentar isso, aquilo, e de repente tudo está do jeito que estava antes. Então, depois de ouvir a palavra sobre Neemias, eu pensei, eu não vou dar mais nenhum passo antes de orar. Eu estou orando, e outro dia eu estava caminhando e eu pensei, o que eu realmente quero? Mais do que tudo, o que eu quero?
Sabe a primeira coisa que me veio ao coração? Simplicidade. Eu não quero algo grande para que eu precise cuidar disso. Eu não quero gastar muito do meu dinheiro com algo assim. Eu quero abençoar as pessoas e alcançar as pessoas. Quero alguma coisa bonita, confortável, que supra a minha necessidade. Mas eu quero simplicidade. Eu quero paz. Eu não quero algo para me deixar preocupada. Sabe por quê? Frequentemente nós nos movemos e fazemos algo. E depois culpamos o diabo porque não está dando certo. Estou dizendo a verdade ou não? A verdade dos fatos é que não está dando certo porque nós não estamos na vontade de Deus e nem sequer tiramos um tempo para descobrir qual é a vontade de Deus. Então, naquela época, nós decidimos: ei, nós vamos para a TV. Nós não tínhamos condições de filmar as nossas conferências e fazer todas aquelas coisas. Então procuramos um canal de TV a cabo em St. Louis e decidi que eu queria ter um programa de entrevistas. E eu tinha 2 mulheres que trabalhavam para mim, que eu pensei que poderiam ser as minhas convidadas. Então, nós compramos um tempo nessa emissora e toda semana nós produzíamos um programa de 30 minutos de entrevistas em St. Louis, numa TV a cabo. E depois de 6 meses lá, em 6 meses nós recebemos uma carta. A não ser que o senhor construa a casa. E não somente isso, eu tentei ter um programa de entrevista e fazer perguntas aos meus convidados e eu mesma respondia as perguntas. Na verdade, eu estou tentando superar isso ainda, sabe? Porque nós temos convidados em nosso programa atual e no começo eles diziam: Joyce, você tem que deixar os convidados falar, ou então não tem o porquê de convidá-los. O que estamos é tentando acrescentar algumas variedades ao nosso programa e ter algumas conferências e algumas pessoas comigo ensinando do estúdio e também trazer alguns convidados para podermos ouvi-los. Eu acho que é uma boa variedade, é uma boa mistura que está deixando tudo muito, muito interessante, sabe? Mas veja, eu gastei 6 meses fazendo isso, eu bolei o plano. Você pode bolar o plano, você pode trabalhar em plano que faça sentido, que pareça bom para você e pode até ficar empolgado. Mas quer saber quando você começa se não estiver dando certo? É melhor você recuar e dizer: eu não estou na vontade de Deus, não estou no tempo de Deus. Bem, quando se passaram 10 anos depois disso, diga 10 anos. Uau! 10 anos! Vezes 365 dias por ano. Nós estávamos em 150 estações de rádio, isso mesmo, 150 estações de rádio. Nós estávamos viajando para partes diferentes do país e tendo reuniões de umas 400 pessoas. Alugamos salões de hotéis, fazíamos as nossas reuniões. Nós tínhamos um bom ministério, nós estávamos ministrando para as pessoas. As estações de rádio estavam se autossustentando e nós pensamos: glória a Deus, trabalhamos arduamente e viajamos tanto tempo, talvez no ano que vem será um pouco mais fácil. Numa manhã o Dave estava se preparando para o trabalho e o Espírito Santo veio sobre ele. E então ele começou a ver no Espírito a condição em que as pessoas estavam no mundo. Isso era algo diferente do caráter dele, mas ele sentou e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E Deus lhe disse: eu te preparei por todo esse tempo. Diga, preparou. Eu preparei vocês por todo esse tempo para irem para a televisão. Se você não pegar essa oportunidade agora, você vai perder e eu terei que arrumar outra pessoa. Ele me chamou e me falou: é claro, a nossa primeira pergunta foi: como vamos fazer isso? Nós não temos dinheiro para ir à televisão. Naquela hora nós oramos a respeito e sentimos que nós precisávamos de $500 mil para comprar um programa no ar, comprar o equipamento, construir um estúdio e etc. E nós escrevemos para as pessoas. Você se lembra quantas eram? Naquela época tínhamos 70 mil pessoas na nossa lista e provavelmente nós teríamos uns 3 milhões se fôssemos procurá-las em todos os arquivos, mas nós só contactamos com as pessoas ativas, Então, escrevemos uma carta para aquelas 70 mil pessoas da forma mais simples que sentimos que Deus estava nos falando para fazer e o que iríamos precisar. Sabe quanto arrecadamos? Exatamente $500 mil.
E alguém já havia aplicado. Eu estou te contando essa história para você começar a procurar os sinais do que está certo na sua vida. Então nós nem sabíamos que precisávamos de um produtor de TV. Então alguém disse: quem vai produzir o seu programa? Ben. Eu não sei o que pensamos. Eu aposto que nós iríamos comprar uma câmera, sair pela estrada e começar a filmar algumas coisas. Nós não sabemos nada sobre edição, organização, isso e mais aquilo outro. E sabe, você acha que está fora de forma porque Deus te chamou para fazer algo que está acima da sua cabeça? O que te faz pensar que você precisa saber tudo para fazer o que Deus te chamou para fazer? É isso que significa dar um passo? É isso que significa fé? Amém? Então, pensamos: onde vamos arrumar um produtor? Alguém disse: olha, alguém fez inscrição há 2 meses atrás, um produtor de TV. Ele estava procurando um emprego, não falamos nada porque não tínhamos um ministério de TV para podermos contratá-lo. E Deus havia providenciado um homem 2 meses antes de precisarmos dele. É assim que funciona quando Deus está no negócio. E porque Deus estava nisso, Ele nos ungiu. E nosso programa desde o primeiro dia foi tão... Eu não sei qual a palavra apropriada. Patético. Sim, é isso mesmo. A primeira filmagem do nosso programa foi no salão de hotel. Nosso primeiro programa de TV, nós filmamos com uma câmera Schultz e tínhamos uma cortina parecida com uma cortina de banheiro esticada atrás de mim, e esse era o nosso cenário. Mas uma coisa interessante, nós começamos na televisão, numa rede nacional que, com toda a razão, eles teriam que ser muito loucos para terem aceitado meu programa. Mas quando Deus te concede favor, Ele abre portas que você nunca poderia abrir e Ele faz coisas que você nunca poderia fazer acontecer. A graça é o poder de Deus que Ele é dado sem nenhum custo para te capacitar a fazer com facilidade o que você nunca poderia fazer sozinho, nem com muito esforço. Eu falei para você ontem sobre como eu tentei arduamente mudar as pessoas. E tudo que eu consegui foi fazer isso estourar no meu rosto. Eu tentei mudar o Dave, eu não gostava que ele gostasse de esportes. Eu nunca fui a jogos de futebol quando eu era criança por causa da situação abusiva pela qual eu fui criada, e eu nunca desenvolvi qualquer interesse por esportes e, sabe, o Dave amava todos. Ele ama todos os esportes possíveis. Veja, é muito importante que nós entendamos a graça de Deus. E não somente entendamos, mas que a recebamos em nossas vidas. Porque sem a graça de Deus, nós acabamos caindo nas obras da carne, o que sempre nos frustra. Então, se você tem estado frustrado, talvez você precise conhecer mais sobre a graça de Deus.